Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês como surgiu o relógio, um dos instrumentos mais antigos e importantes da humanidade. O relógio é um dispositivo que mede o tempo, ou seja, a duração dos eventos e dos fenômenos. Mas vocês sabem como ele surgiu? Será que ele sempre foi assim, com ponteiros, números e baterias? Ou será que ele já foi diferente? Para responder a essas perguntas, vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer a história do relógio, desde os primeiros métodos de medir o tempo até os modelos mais modernos e precisos. Vamos lá? A origem do relógio está ligada à observação dos astros, como o Sol, a Lua e as estrelas. Desde a antiguidade, as pessoas perceberam que esses astros se moviam no céu de forma regular e previsível, e que isso influenciava na mudança das estações, na alternância entre o dia e a noite e no ciclo da vida. Por isso, as pessoas usaram os astros como referência para medir o tempo e criaram os primeiros calendários, que dividiam o ano em meses, semanas e dias. Eles também criaram os primeiros relógios, que dividiam o dia em horas, minutos e segundos. Os primeiros relógios foram os relógios de sol, que surgiram por volta de 5000 a.C., na Babilônia e no Egito. Eles eram formados por uma haste vertical, chamada de gnomon, que projetava uma sombra sobre uma superfície plana, chamada de mostrador, que era dividida em 12 partes. A posição e o tamanho da sombra indicavam a hora do dia, sendo que o meio-dia era o momento em que a sombra era menor e estava alinhada com o gnomon. Os relógios de sol eram simples, mas tinham algumas limitações. Eles só funcionavam durante o dia e dependiam das condições climáticas. Além disso, eles não eram muito precisos, pois a duração das horas variava de acordo com a época do ano. Para resolver esses problemas, surgiram outros tipos de relógios que usavam outros elementos da natureza, como a água, a areia, o fogo e o vento. Esses relógios eram chamados de clepsidras, ampulhetas, relógios de vela e relógios de vento, respectivamente. As clepsidras eram relógios de água, que surgiram por volta de 300 e 500 a.C., no Egito II. Elas eram formadas por dois recipientes, um cheio de água e outro vazio, que eram conectados por um pequeno orifício. A água escorria do recipiente cheio para o vazio, em uma velocidade constante, e o nível da água indicava a hora do dia. As ampulhetas eram relógios de areia, que surgiram por volta de 600 a.C., na Babilônia III. Elas eram formadas por dois recipientes de vidro, um cheio de areia e outro vazio, que eram conectados por um pequeno orifício. A areia caía do recipiente cheio para o vazio, em uma velocidade constante, e o nível da areia indicava a hora do dia. Os relógios de vela eram relógios de fogo, que surgiram por volta do século IX na Europa IV. Eles eram formados por uma vela graduada que queimava em uma velocidade constante, e a altura da vela indicava a hora do dia. Os relógios de vento eram relógios de ar, que surgiram por volta do século XI na China. Eles eram formados por uma roda compás, que girava em uma velocidade proporcional à força do vento, e um ponteiro, que indicava a hora do dia. Esses relógios eram mais versáteis, pois podiam funcionar tanto de dia quanto de noite e em qualquer lugar. Porém, eles também tinham algumas limitações. Eles não eram muito precisos, pois a velocidade da água, da areia, do fogo e do vento podia variar de acordo com vários fatores. Além disso, eles não eram muito duráveis, pois se desgastavam com o tempo. Para resolver esses problemas, surgiram os relógios mecânicos, que usavam engrenagens, molas, pesos e pêndulos. Esses relógios eram movidos por uma fonte de energia, que podia ser manual, elétrica ou solar. Eles eram mais precisos, pois a velocidade das engrenagens era constante e regulada pelo pêndulo. Eles também eram mais duráveis, pois podiam ser consertados e ajustados. O primeiro relógio mecânico foi criado por volta do século XIV na Europa. Ele era formado por um conjunto de engrenagens que eram conectadas a um peso
que descia lentamente, e a um pêndulo, que oscilava de um lado para o outro. O movimento das engrenagens movia os ponteiros, que indicavam as horas, os minutos e os segundos. O primeiro relógio de bolso foi criado por volta de 1500 por Peter Henlein, na Alemanha. Ele era formado por um conjunto de engrenagens que eram conectadas a uma mola, que se enrolava e se desenrolava, e a um balanço, que vibrava de um lado para o outro. O movimento das engrenagens movia os ponteiros, que indicavam as horas e os minutos. O primeiro relógio de pulso foi criado por volta de 1570, por Robert Dudley, na Inglaterra. Ele era formado por um conjunto de engrenagens que eram conectadas a uma mola, que se enrolava e se desenrolava, e a um balanço, que vibrava de um lado para o outro. O movimento das engrenagens movia os ponteiros, que indicavam as horas e os minutos. Ele era usado como um bracelete e era considerado um acessório de moda. No século XX, surgiram os relógios eletrônicos, que usavam circuitos elétricos, telas, botões e baterias. Esses relógios eram movidos por uma fonte de energia que podia ser elétrica ou solar. Eles eram mais precisos, pois a velocidade dos circuitos era constante e regulada por um cristal de quartzo, que vibrava em uma frequência fixa. Eles também eram mais versáteis, pois podiam mostrar as horas em vários formatos, como analógico, digital, binário, hexadecimal, entre outros. O primeiro relógio eletrônico foi criado em 1956 por Max Hetzel, na Suíça. Ele era formado por um circuito elétrico que era conectado a uma bateria, a um cristal de quartzo, que vibrava em uma frequência de 8.192 Hz, e a um motor, que movia os ponteiros que indicavam as horas, os minutos e os segundos. O primeiro relógio digital foi criado em 1970 por Hamilton Watch Company, nos Estados Unidos. Ele era formado por um circuito elétrico que era conectado a uma bateria, a um cristal de quartzo, que vibrava em uma frequência de 32.768 Hz, e a um display de LED, que mostrava as horas e os minutos em números vermelhos. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo sobre como surgiu o relógio. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre essa história tão fascinante e importante. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no meu canal. Até a próxima!